Aí, galerinha, beleza? Para a aula de hoje, vamos dar uma olhada sobre o fascismo. Vamos ver a origem do fascismo, o que significa, afinal de contas, essa palavra que é tão usada atualmente aqui no Brasil. A origem, lá na Itália, o seu principal representante ali, seu mentor, Mussolini, Benito Mussolini. Então, de uma forma bem resumida, a gente vai dar uma olhada sobre isso hoje. Hoje nós vamos ver sobre o fascismo na Itália, de Benito e Mussolini. É uma ideologia política de extrema direita que teve ali seu nascimento em meados do século XX, lá em 1922. Mas para a gente chegar ao fascismo propriamente dito, vamos dar uma olhada ao pré-fascismo, a como nasceu os fatores do fascismo. O que estava acontecendo na Itália para isso? Primeiro, a Itália sai da Grande Guerra. Ela era, da Primeira Grande Guerra, ela era aliada à Tríplice Entendente. Ela não recebe aquelas promessas de guerra dos aliados, as colônias, algumas colônias alemãs, alguns territórios europeus. Então, não é atendida as reivindicações pós-Primeira Guerra. A Itália encontra-se numa grande crise econômica, onde a inflação está em alta, os preços num todo estão altos, os alimentos, a vestimenta, tudo em preço alto. A super desvalorização da moeda italiana, a lira, que é na época. Lá nesse período de guerra, a Itália ela produz muito mais papel moeda do que tem capacidade com lastro. Lembrando que o lastro é toda vez que se produz um papel moeda, tem que ter o correspondente em barras de ouro, nessa época das guerras, né? Temos também muito grande o desemprego na Itália, então a população ali está desempregada. Pós-guerra também temos o superpovoamento italiano, lembrando que nós estamos ali com inflação alta, com a desvalorização da moeda, com a produção em baixa, tudo isso vai agravando. Também a Itália ela adquire uma grande dívida externa por causa da guerra. Lembrando que ela foi dos dois lados da guerra. Consequência, temos várias greves na Itália, invasões de terra pelos camponeses, então eles começam a invadir as grandes fazendas e os produtores de terra começam a ficar preocupados, os grandes produtores de terra. A ocupação de fábricas, então eles ocupam os empregados, eles tomam a posse das empresas, das indústrias, dos seus proprietários, da burguesia. Então isso aí começa a movimentar a sociedade burguesa italiana com medo da chegada do comunismo. Que lembrando lá na Rússia, também estamos ali saindo agora com um comunismo muito forte lá na Rússia. Então a alta burguesia tem esse medo. E com isso nós estamos agora tendo um nacionalismo em alta. A gente já vai ver o que é esse nacionalismo lá nas características do fascismo. Tá, e como é que então o Mussolini chega ao poder? Ascensão do partido fascista. Então em 1919 é fundado o partido, lembrando sempre que ele é de extrema direita, então é bem extremo mesmo. Eles são baseados nos camisas negras, eram um grupo de pessoas paramilitares, eles não eram militares, mas a organização deles era uma organização militar. Eles usavam as camisas negras porque em símbolo de luto pela Itália, que a Itália tinha decaído muito, que a Itália estava sofrendo com as perdas da Primeira Guerra.
com as inflações, com toda a crise econômica, a crise política. Então, esses camisas negras vieram para como um partido político, né? Eles eram extremamente violentos. E em 1919, na fundação deles, eram mais ou menos 20 mil pessoas que faziam parte desse partido na Itália toda. A partir de 1920, os fascistas eles começam agora a atacar todas as organizações de esquerdas, com o apoio da alta burguesia, da classe média católica e os proprietários rurais. Então eles começam agora a fomentar financeiramente o fascismo para que espante de vez o comunismo da Itália, para que eles consigam se manter lá. Lembrando que a burguesia, que o comunismo, o socialismo, eles sempre vão querer aquela divisão de terras, igualitárias e tal. Então é isso que a burguesia não quer. Em 1922, os camisas negras fazem uma marcha sobre Roma. Aproximadamente 30 mil camisas negras fazem essa marcha, no qual eles exigem que o rei Vítor Emanuel III saia do poder. Ele é pressionado pela burguesia, pela classe média católica, pelos proprietários rurais, a ceder o poder e assume agora o governo Benito Mussolini. Mas antes de falar sobre o governo de Mussolini, Benito Mussolini, vamos ver as características do fascismo. O que é realmente um fascismo? Ele é um nacionalismo exagerado. Então, o cara é o país dele acima de tudo, o país dele é melhor do que todo mundo e pronto. Pro fascismo, o nacionalismo ali, o indivíduo não existe. É tudo é o Estado. Ou seja, o Estado é mais importante que tudo. Ele é uma forma de totalitarismo. Volto a dizer ainda, então o Estado é para tudo, o Estado controla tudo e todos. Ele controla atividades econômicas, atividades políticas, até a religião, ele controla. No fascismo também, nós temos só um partido, né? É o único partidarismo, fascismo. Então só o fascista nesse período existe, só tem esse partido. Volto a dizer, sempre pro Estado, para o Estado e nada contra o Estado. Então essa é uma das frases do Mussolini. Nada deve estar acima do Estado, nada deve estar fora do Estado, nada deve ser contra o Estado. Essa é uma das frases mais importantes que Mussolini diz nessa época. Temos também no fascismo o culto à personalidade do líder, nesse caso o Mussolini, uma forte propaganda em cima disso, do fascismo, que o fascismo é coisa boa, que vai ser sempre coisa melhor a ser tomada. Uma forte opressão contra o comunismo, então eles são anticomunistas. Então eles não querem uma briga de classe, que o comunismo exige, né? O proletariado e o burguês, ele não quer essa briga, ele quer a união dos dois, porque quanto mais união tiver os dois, melhor vai ser o Estado. O Estado é acima de todo mundo. Os fascistas também, o que eles criam é o corporativismo. Então o proletariado e a burguesia, eles se unem para que tenha uma Itália melhor sempre. Então, de todos os campos, na agricultura, na indústria, no comércio, então o corporativismo desses setores é muito forte. Outra característica também do fascismo é o expansionismo. Lógico que eles precisam cada vez mais terras, mais
mais locais, então ele faz aquela busca de novos mercados. A busca não, a conquista, né? Melhor dizendo. A conquista de novos mercados, a busca de matérias-primas. Então ele sempre está atrás disso, lógico, em guerras. E para ter guerras, nada melhor que o militarismo forte. Então o fascismo ele tem essa característica do militarismo bem desenvolvido, com seu armamento bem desenvolvido, para que consiga aí o seu exército bem forte. Então, galera, aqui a gente fica então com o fascismo. Vamos deixar para a próxima aula ali o governo de Mussolini, na Itália. Aquele abraço e até a próxima.